Vamos dar início aí à aula de hoje, né? Sistemas de telecomunicações. Então vamos lá, né? O encontro 11. Reforçando, eu tinha falado isso na semana passada, mas não custa nada reforçar, né? A atividade do professor da segunda VA, valendo 1.500 pontos, são os resumos das sessões das unidades 3 e 4 e a entrega prevista para o dia 24 de maio. Então, vocês já podem fazer os resumos de vocês. Na aula passada nós vimos a unidade 3, hoje nós vamos ver a unidade 4. E aí a gente finaliza toda a teoria e vocês já podem fazer o resumo. Os canais de dúvidas, vocês também já sabem, né? O e-mail é o leandroherberto@hotmail.com e o meu WhatsApp. Então vamos para a primeira parte da aula aí, né? A parte de teoria. Vamos ver aí a unidade 4, noções de redes e serviços integrados. Certo? Essa primeira parte teórica a gente vai marcar no livro, certo? Vamos marcar ela no livro. Vocês podem abrir o livro aí de vocês e a gente vai marcar aí os principais pontos que têm que ser contemplados no resumo. Na aula passada nós marcamos os principais tópicos aí da unidade 3, agora vamos marcar aí os principais tópicos da unidade 4, né? Noções de redes e serviços integrados. Vamos começar aí, ó, a aula, seção 4.1. Vamos começar ó, pela rede telefônica, certo? Pela rede telefônica. Vamos marcar aqui ó, na página 156. Vamos lá. Ó. Em um sistema de comunicação bem definido, há três componentes essenciais para a transferência efetiva da informação: o dispositivo transmissor, o mecanismo de transporte e o dispositivo receptor. Isso a gente vem falando desde o início do curso, né? Os três elementos básicos aí em um sistema de comunicação: transmissor, transporte e receptor. Vamos anotar aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o sistema de comunicação. O sistema de comunicação pode carregar informação em uma direção apenas. Nós chamamos esse sistema de comunicação de simplex. Em ambas as direções, de maneira simultaneal, duplex ou full duplex, ou alternadamente em cada direção, half duplex. Então, isso aqui está mostrado aqui nessa figura, os sistemas de comunicação, a classificação deles quanto ao fluxo de informação. Ó. Em uma direção ó, é simplex. Ó. Em uma direção é o simplex. Alternadamente nas duas direções, né? Half duplex. E simultaneamente nas duas direções, full duplex. Então, quanto ao fluxo de informação, a gente pode classificar os sistemas de comunicação desses três tipos. Pode ser também uma comunicação ponto a ponto, como em uma conversação telefônica, ponto para multiponto, como em uma difusão de rádio ou TV, ou entre muitos pontos simultaneamente, como no caso de uma rede de computador. Isso aqui também é outra forma de classificar os sistemas de comunicação, né? Através do enlace entre os pontos. No caso de uma conversação telefônica, seria esse caso aqui, né? 1 para 1. Ponto a ponto. No caso de uma difusão de rádio e TV,
um para muitos, né? O ponto para multiponto. No caso de muitos pontos simultaneamente, como numa rede de computador, ó, muitos para muitos, certo? Então, quanto ao enlace entre pontos, a gente pode classificar o sistema de comunicação nessas três categorias aí. Vamos continuar marcando aí, ó, no livro. Quando surge uma necessidade de compartilhamento de informações entre vários indivíduos, uma rede de comunicações facilita a comunicação entre os usuários. A rede pode ter uma infraestrutura limitada geograficamente, por exemplo, uma rede pública de telefonia comutada. Outro exemplo é uma rede que cobre uma pequena área em função de uma única organização, tal como um sistema privado automático de computação, o PABX. As redes de computadores mais comuns que conhecemos hoje são as redes de área local, LAN, e funcionam com comutação por pacotes. A ocupação dura apenas o tempo da transferência de um pacote. Então, essa daí é uma parte importante, né? Aqui nesse capítulo a gente vai falar da parte de rede telefônica, né? Então, vamos falar de redes telefônicas públicas, né? De forma mais ampla, e também as privadas, né? A teoria é a mesma. Vamos marcar aqui também, ó, é importante, ó, mostrar, ó, o diagrama de um sistema telefônico por comutação, ó. Um sistema bem simples, né? 3 telefones. Aqui está a linha em uso, tá vendo? Quando essa chave está nesse ponto, os 2 telefones estão em contato. Você mudando a comutação aqui, ó, você pode passar para outros contatos. Certo? Isso aqui é um sistema bem simples, meio rudimentar. Vamos marcar aqui também, ó. Em uma rede pública de comunicações, o número de chaves e sua localização são governados pelo número total e a distribuição geográfica das estações que necessitam do serviço. A interconexão entre os assinantes é por múltiplos circuitos chamados troncos, com capacidade suficiente para atender àquela demanda. Ela pode carregar múltiplas conversações simultaneamente usando técnicas especiais de multiplexação e transmissão. Multiplexação refere-se ao agrupamento de várias conversas e transmissão refere-se ao transporte desses grupos. Então, pode marcar esse parágrafo. Aqui também, ó, um ponto importante, ó, o conceito de sinalização. Ó. A sinalização é outro conceito importante em redes de telecomunicações. Ela usa mensagens especiais para estabelecer, manter, terminar e cobrar ligações. Avanços no chaveamento, sinalização e transmissão capacitaram as modernas redes de comunicações a manipular uma combinação complexa de assinantes, sistemas e uma variedade de serviços avançados. Então, podem marcar aí também. E aqui ainda nessa página, marquem aí, ó. No atual panorama de serviços de comunicação, os sistemas podem ser divididos primariamente em rede pública de telefonia comutada, rede pública de comunicação móvel e rede de dados comutados em pacotes. Então, é o que a gente vai ver em cada um dos capítulos aí da unidade 4, né? Nesse capítulo, telefonia, no outro, comunicação móvel, né? Comunicação celular, e no último, rede de computadores. Então, pode marcar aqui, ó, também, ó, na página seguinte. Em uma rede de comunicação, canais são estabelecidos entre usuários quando necessário. O propósito fundamental é a troca de informação de qualquer forma por um usuário com qualquer outro usuário da rede. Essa é uma definição básica aí, né, em redes de comunicação. Então, vamos lá. A estrutura básica de uma rede consiste de chaves ou comutadores interconectados por uma rede de transporte. Os assinantes são conectados à via de comutação mais curta disponível da rede.
As funções de controle necessárias para estabelecer, manter e desconectar comunicações sobre a rede são manipuladas pela sinalização. Esse aqui já é um modelo completo, né, de um sistema de redes. Aqui na figura 4.3, ó. Marquem também, ó. Os sistemas modernos utilizam a inteligência da rede, que é a sinalização, e o gerenciamento de rede como funções mais centralizadas devido ao alto nível de recursos de computação demandado por uma rede com um grande número de assinantes. Então, telefonia, comunicação móvel e rede de computadores. Esse aqui é um modelo de referência de um sistema moderno de redes. Vamos marcar aqui, ó. A rede de acesso provê a conexão entre as instalações do assinante e o local de comutação. As tecnologias utilizadas na rede de acesso são a malha local básica e o acesso ao telefone fixo sem fio, a malha do assinante digital, celular e fibra. Um exemplo de tipo de acesso antigo é a malha local ou malha do assinante, consistindo de um par de fios que parte do computador até cada assinante, carregando a voz do assinante em forma analógica. Os componentes físicos que compõem a malha local são chamados de rede de acesso. A malha local de rádio, se chama WLL, é um termo genérico para um sistema de acesso que utiliza um enlace wireless para conectar assinantes aos seus locais de computação no lugar de um par de fios de cobre. Certo? Esse sistema antigo é o que está aqui na figura 4.2. É esse aqui, ó. Os sistemas modernos são de acordo com a figura 4.3. Vamos terminar aqui de marcar, ó. Dependendo da infraestrutura existente de telecomunicações, demanda por serviços e condição local de mercado, esta tecnologia pode ser um substituto ou um complemento para a malha local. O conceito do WLL pode ser estendido para permitir a livre mobilidade do assinante enquanto acessa a rede de comunicações. A tecnologia predominante de acesso móvel atualmente são sistemas celulares, os quais são, na verdade, redes de acesso para o sistema público de comunicações. Então, vou marcar aqui também, ó. Certo? Então, além do serviço telefônico, né, que é por cabeamento, hoje em dia também tem o serviço wireless, né, para comunicação móvel. Vou marcar aqui, ó. Aquilo que faz com que o serviço de telefonia seja único é a capacidade que este nos dá para comunicarmos uns com os outros nas condições em que isso não seria possível. Agora a gente vai falar mais especificamente da rede telefônica, né? Marquem aqui também, ó. Cada assinante acessa o comutador mais próximo, quando você faz uma chamada, né? Todas as chamadas que são feitas pelos assinantes são transportadas pelo mesmo canal de acesso. É uma característica aí. Vamos ver o que é o canal de acesso. O canal de acesso é somente parte deste circuito. Para alcançar o serviço pessoa a pessoa, os percursos de transmissão devem ser rapidamente configurados e reconfigurados por chaveamento e sinalização. Então, são aqueles dois componentes básicos aí de uma rede telefônica. Né? E também tem a inteligência, né? A inteligência para estabelecer funções de controle de chamada é implementada por mecanismos de sinalização. Sinalização é um mecanismo que permite aos componentes da rede estabelecer, manter, terminar e cobrar as sessões em uma rede. O sistema de sinalização acessa vários bancos de dados para obter informações sobre como conectar por mais de uma via de comutação, né? Quando está sendo feita aí a chamada. Vamos marcar aqui também, ó. Os enlaces de comunicação, conectando chaves em um sistema de comunicações, formam a rede de transmissão ou transporte. Estes consistem de instalações de comunicação de alta capacidade, capazes de transportar milhares de ligações multiplexadas simultaneamente, constituído de uma combinação de cabos de cobre, cabos de fibra óptica e enlaces terrestres e de satélite. A rede de transmissão fundamentalmente provê um número suficiente de canais de um computador para outro,
Computadores usam estes canais para chamadas que eles roteiam de um computador para outro. Então, é assim que funciona, né, quando a gente faz uma chamada telefônica. Então, vamos lá, continuando aí, ó. Vamos marcar aqui esse parágrafo, né? Os sistemas de chaveamento e transmissão do mundo foram se convertendo gradualmente de sistemas analógicos para digitais no fim de 1970. O processo básico de digitalização da voz utilizado é conhecido como modulação por código de pulso, que é o PCM. E sistemas que agrupam muitos canais de voz em um único fluxo de dados são conhecidos como multiplexação na divisão do tempo, TDM. O PCM é o processo de amostragem, quantização e codificação que converte a conversação da voz numa taxa padrão de 64 kilobits por segundo. Este resultado vem de um sinal que é amostrado a uma taxa de 8.000 Hz. Estas amostras são convertidas em pulsos e estes pulsos são associados ao valor binário de 8 bits através dos processos de quantização e codificação. Uma vez digitalizados, voz e dados de várias fontes podem ser combinados, multiplexados e transmitidos em um único enlace de alta velocidade. Esse processo é possível devido ao TDM, que divide o link em 24 ou 30 intervalos de tempos discretos. Nos Estados Unidos ou Japão, o sistema de 24 canais é conhecido como T1, enquanto que um sistema de 30 canais é chamado de E1. Então, aí está explicando esse sistema de chaveamento e transmissão, né, no sistema digital. Até os anos 70 era analógico, a partir daí ele passou a ser digital, e ele funciona dessa forma aí. Com aquele processo aí, a digitalização da voz e a transmissão dela posteriormente. Vamos marcar aqui também, ó. Os sistemas PCM de 20 ou 30 canais são somente a primeira ou fundamental ordem de multiplexação digital. Se for necessário transmitir mais que 30 ou 24 canais, o sistema é construído hierarquicamente e é chamado de hierarquia plesiossíncrona. Certo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui são os níveis, né, com o correspondente número de canal e taxa de bits, né, dependendo do número de assinantes do sistema de telefonia, você vai precisar de mais canais, né. Vamos definir o que são sistemas plesiossíncronos. Podem anotar aí também, né. Os sistemas plesiossíncronos não sincronizam chaves, mas apenas utilizam relógios altamente precisos para todo o chaveamento de nós, tal que a taxa de escorregamento entre os nós seja aceitavelmente baixa. Uma vez que os relógios são independentes, a frequência entre eles é ligeiramente diferente. Essa diferença faz com que haja uma diferença de fase entre os relógios que aumenta com o tempo. Essa relação da diferença de fase é chamada de taxa de escorregamento. Certo? Vamos marcar aqui também, ó. No final aqui. Vamos lá. O padrão SDH define taxas de transmissão, formato de sinal, estruturas de multiplexação para as interfaces de nó da rede. A padronização do SDH é adequada para o gerenciamento efetivo pelos operadores de rede do custo do crescimento em largura de banda e previsão de novos serviços para os clientes. A multiplexação SDH combina sinais digitais de baixa velocidade, como 2, 34 e 140 megabits por segundo, com a sobrecarga necessária para formar um quadro chamado módulo síncrono de transporte no nível 1, STM1. O quadro STM1 possui 9 segmentos de 270 bytes cada, e os primeiros 9 bytes de cada segmento carregam informação de sobrecarga, e os 261 bytes restantes transportam a carga útil. Vamos marcar aqui, ó, a capacidade do quadro. Então, aqui a capacidade do quadro, ó, 240 bytes por linha, 9 linhas por quadro, 240 bits por byte, 19.440 bytes por quadro. A taxa de bits de um sinal STM1 pode ser calculada como, ó, é a taxa de quadro vezes o C do quadro, né, a capacidade do quadro. Então, ó, 8.000 quadros por segundo vezes 19.440 bits por quadro, 155,52 megabits por segundo. Certo? Então, essas aí já são as capacidades.
três níveis são padronizados para o SDH, o STM1, STM4 e STM16. Esse aqui é o STM1, certo? Então vamos continuar marcando aí, né? Agora vamos falar um pouco da teoria do tráfego telefônico, certo? A gente falou um pouco aí sobre características da rede telefônica, princípios de funcionamento. Agora vamos falar da teoria do tráfego telefônico. Ó. Vamos marcar aí. Ó. A teoria de tráfego telefônico tem o objetivo de dimensionar a maneira mais eficiente de utilizar os recursos da rede telefônica. Determinado número de linhas que interligam duas centrais telefônicas é um exemplo de dimensionamento de troncos. O objetivo é determinar quantos troncos são necessários para atender de maneira satisfatória a demanda dos usuários por ligações. Levantamos também a questão da qualidade de serviço, que significa, por exemplo, a probabilidade de haver uma chamada perdida em um certo número de chamadas realizadas. Sabemos que a ocorrência de chamadas telefônicas é aleatória, podendo ocorrer em qualquer instante, assim como a duração de uma conversação. Desta maneira, torna-se necessário caracterizar as medidas de tráfego telefônico. Vamos começar aí, né? Vamos marcar aí. A primeira medida de tráfego telefônico importante aí na teoria de tráfego telefônico é o volume do tráfego. Então, o volume do tráfego telefônico é a soma dos tempos ocupados durante as conversações em um grupo de enlaces. Então, seja TI, os tempos de ocupação de um enlace, o volume de tráfego pode ser calculado como Y igual ao somatório de TI, dos tempos, né, ocupados durante as conversações telefônicas. Uma outra medida importante, ó, é a intensidade, né? Esse aqui é o volume, né? Agora, o volume de tráfego indica apenas a quantidade de ocupação da linha e não o grau de utilização. Então, temos que a intensidade de tráfego durante um período de tempo T é a soma das durações de tempo de ocupação dividida por T. Então, essa daqui é a intensidade, né, de tráfego. Aí é o que? É o Y, é o volume do tráfego dividido pelo período de tempo considerado. Outra fórmula importante também aí, ó, na teoria de tráfego telefônico, ó, é essa daqui, ó. É a Erlang-B. Erlang-B. Então, ó, a unidade da intensidade de tráfego é o Erlang, em homenagem ao matemático dinamarquês Agner Kraro Erlang. Né? Ele desenvolveu uma fórmula para solucionar o problema da quantidade de linhas telefônicas necessárias a serem instaladas para interligar as centrais de duas cidades vizinhas. A fórmula é conhecida como Erlang-B e pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Então, com essa fórmula aqui, ó, a gente consegue calcular, ó, o número de canais para escoar o tráfego, quantas linhas tem que ter o sistema. O A representa o tráfego oferecido, né, a intensidade que a gente viu aqui, de tráfego. O N é o número de canais para escoar o tráfego. PB é a probabilidade de bloqueio da chamada. Essa forma aqui ela é bem complicada, né? Porque, ó, reparem aqui para vocês verem, tem somatório, tem fatorial, ó, então ela é bem complexa. Para isso existe uma tabela que a gente olha para resolver essa fórmula aqui. Certo? A gente vai ver depois nos exercícios. Certo, pessoal? Marcaram aí? Então, esse daí, ó, são os principais pontos aí da teoria da seção 4.1. Vou voltar lá no slide, né? Então, vamos recapitular aí, ó. Nós vimos aí os esquemas de comunicação.
esquemas de comunicação, né, o fluxo da informação pode ser classificado o sistema entre simplex, half duplex e full duplex, e também a classificação dos esquemas de comunicação quanto aos enlaces entre pontos, né, de um para um, de um para muitos, de muitos para muitos. Vimos o diagrama de um sistema telefônico por comutação. Esse aqui é um sistema bem simples, né, bem rudimentar, ainda analógico, né, e aqui o modelo de referência de um sistema moderno de redes, né, com o gerenciamento da rede, tendo aí ó, a inteligência, o chaveamento, o transporte e a sinalização, né, que é o acesso. Vimos os componentes básicos para possibilitar a comunicação por uma rede, que é o acesso, o chaveamento e sinalização, e a transmissão, que é o transporte. E finalizamos aí ó, o capítulo, né, a seção 4.1, com a teoria de tráfego telefônico, né, com as fórmulas do volume de tráfego, da intensidade de tráfego e a fórmula Erlang BO, que fornece ó, o número de linhas necessárias. Vamos agora voltar lá para o livro, vamos ver aí ó, a seção 4.2. Vamos falar agora, a gente falou de rede telefônica, agora vamos falar sobre comunicações móveis, né? Telefonia celular agora. Vamos marcar aí na seção 4.2, os principais pontos aí, que tem que estar contemplados no seu resumo. Vamos lá, né? Os sistemas de acesso sem fio são atualmente muito importantes para a sociedade, né? Aqui a gente vai falar sobre um assunto que é muito falado, né? Que é a telefonia celular. Então, muitos dos pontos aqui a gente já tem bastante conhecimento, ó. Principalmente essa parte mais geral aqui. O sistema celular de comunicação leva ao usuário uma liberdade flexível de se comunicar por longas distâncias dentro de uma determinada área. Vamos marcar isso aí também, né? Além disso, com o advento do acesso à internet, essa flexibilidade também se estende ao acesso à informação. Com relação aos sistemas convencionais de comunicação, o acesso sem fio faz com que o custo por conexão seja mais uniforme, variando menos com a distância e a densidade de assinantes, em relação ao sistema de comunicação telefônica tradicional, né, por fios. Coisa importante aqui, ó, um assinante pode obter serviço em um tempo muito menor pelo sistema sem fio em relação ao sistema convencional por cabo. Então, aí algumas vantagens do sistema de telefonia celular, né? O principal é a flexibilidade, né, em função da liberdade. A comunicação é móvel, né? Ela é diferente da telefonia tradicional, que é fixa. Agora, algumas desvantagens do sistema de comunicação móvel, né? Quais seriam as desvantagens de um sistema celular? Ó? Uma delas é que sistemas sem fios requerem equipamentos sofisticados, um plano elaborado, medidas de campo e pesquisas, né? Seria uma desvantagem, né? Até uma vantagem para nós profissionais da área, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos passar para a parte técnica aqui. Vamos começar aqui, ó, vendo um sistema básico de celular, né? De comunicação móvel. Isso aí tem que estar no resumo de vocês, com certeza. O diagrama de blocos básicos de um sistema celular. Então, a gente tem aqui ó, as estações rádio base. Aqui a gente tem né, o assinante né, com o aparelho celular, as estações rádio base que estão interligadas ao controle de rede e comutação e aí a rede. Vamos marcar aí. Ó. Vamos falar da estação rádio base. Ó. Marquem aí. A função da estação rádio base é de controlar o tráfego de mensagens de usuário, né, voz, imagens ou dados para transmissão e ou recepção em canal de rádio, permitindo que haja um estabelecimento de circuito sem fio entre o assinante e a rede. A estação rádio base ou local da célula é um transceptor que irradia sinal sobre sua área de cobertura. Vamos marcar aqui, ó. As estações base são ligadas a um centro de comutação móvel e uma rede de controle via enlaces de alta capacidade. De alta capacidade. Continuando aí, ó,
A rede de controle gerencia inteiramente a operação do sistema de acesso sem fio, provendo a interconexão entre a rede interna e as redes externas. Este determina a associação de circuitos individual para assinantes e monitora o desempenho do sistema. As redes externas a que o sistema de acesso sem fio pode se conectar são as redes de telefonia pública comutável, uma rede privada local ou a internet, né? Seria essa interface aqui, ó, já com uma rede mais ampla, né? Para essa nuvem. Vamos continuar aí, ó, vamos marcar esse próximo parágrafo, também é importante. Um sistema de celular é um sistema terrestre de alta capacidade, no qual o espectro de frequência disponível é particionado em canais discretos e associados em grupos para células que cobrem uma área geográfica de serviço. Os grupos de canais podem ser reutilizados em células diferentes dentro da área de serviço. Todos os móveis dentro da célula se comunicam com a estação base. Os transmissores em células adjacentes operam em frequências diferentes para evitar interferências. Isso aqui é importante, ó. Como a potência de transmissão e a altura da antena em cada célula são relativamente baixas, células que estão suficientemente afastadas podem reutilizar as mesmas frequências sem causar interferência de cocanal inaceitável. O propósito inicial para definir células em um sistema de comunicação é delinear áreas nas quais canais específicos serão utilizados. Depois a gente vai ver isso aqui nas imagens. Ó. O formato retangular poligonal cobre uma área sem que haja espaços vazios ou superposição do sinal e, portanto, é melhor que a forma circular. Então, a gente vai dividir essas células aí, ó, em formato poligonal. Aqui é um exemplo, ó, um diagrama de frequência de reuso em sistemas celulares. Ó. Aqui o exemplo. Aqui tem uma área de cobertura. Certo? Aqui estão as células, né? E reparem aqui, ó, você pode até reutilizar a mesma frequência, mas não na vizinhança. Aqui, por exemplo, ó, essa célula utiliza a frequência A, eu posso reutilizar essa daqui, ó, numa célula afastada. Certo? Como ele disse aí, né? Porque se você utilizar próximo, você tem o problema da interferência. Então, como ele disse aqui, ó, os transmissores em células adjacentes operam em frequências diferentes para evitar a interferência. Se as células estão suficientemente afastadas, elas podem reutilizar as mesmas frequências sem causar interferência. Então, essa aqui é uma das partes do projeto de um sistema de telefonia móvel, né? De comunicação móvel. Definir aí em que frequência vai operar determinada célula, né? Vai estar em determinada célula. Vamos marcar aqui também, ó. Aqui, as células contendo as mesmas letras usam as mesmas frequências e são chamadas de células de cocanal. Um grupo de células utilizando todas as frequências disponíveis é chamado de cluster. Então, aqui a gente tem um exemplo de um cluster. Pelo reuso de frequência, um sistema celular em uma área de serviço pode manipular um número de ligações simultâneas muito superiores ao número total de canais alocados. Certo? Vamos lá. No padrão de reuso, ó, todas as células de cocanal são equidistantes uma da outra, e para alcançar isso, o padrão de reuso deve satisfazer a seguinte regra. Ó. Essa daqui, ó. N igual a I quadrado mais J quadrado mais IJ, onde I e J são inteiros, tal que I e J tem que ser maior que zero, e esses são chamados os parâmetros de deslocamento. Todas as células de cocanal devem ser equidistantes uma das outras. Essa é uma das primeiras características aí. Então, a figura 4.7 mostra clusters ou padrões de frequência de reuso para os tamanhos 3, 4 e 7. Então, aqui é um cluster 3, né? A, B, C, 4, A, B, C, D e 7. A, B, C, D, E, F, G.
Aqui, ó, vamos pegar duas células, ó, tá vendo a distância daqui, ó, do centro de uma célula até o centro da outra, e aqui é o raio da célula. Aqui, ó, a gente faz os cálculos aproximando o polígono de uma circunferência, né? Uma região poligonal de uma região circular. Então, vamos lá. Continuando aí. A relação entre a distância dos centros de células de cocanal vizinhas, representadas por D, e o tamanho do raio da célula, representado por R, é chamado de taxa de reuso de cocanal. Está ligada ao padrão de uso por essa forma aqui, ó. D sobre R é raiz quadrada de M. Já tinha visto aqui, né? Que o M, ó, é o número de frequências, né? Que vai ser usado num cluster. Vamos anotar aqui, ó. Em sistemas práticos, a escolha de N é governada por certas considerações na interferência de cocanal. Uma medida comum de interferência é a relação portador-interferência, chamada de SIR. À medida que N aumenta, a separação relativa D sobre R entre as células de cocanal aumenta, e, consequentemente, a SIR reduz. Seria a interferência. Entretanto, ao mesmo tempo, o reuso de frequência geográfica torna-se menor. Portanto, a seleção de N torna-se um compromisso importante entre a qualidade e a capacidade, né? Então, isso aí também é um ponto importante aí no projeto de telefonia celular. Então, quanto maior o N, maior a separação entre... maior a relação D sobre R, como ele disse aqui, né? E, consequentemente, a interferência vai reduzir. Só que aí a capacidade também reduz. Certo? Aqui, ó, para a gente marcar. Isso aqui é fundamental no projeto de telefonia celular. Células devem estar separadas o suficiente para evitar a interferência de qualquer canal. Por outro lado, essa separação tem um limite para que haja uma distribuição geométrica de frequências adequada. Certo? Então, são esses dois pontos aí. Vamos marcar aqui também, ó, a transição entre as células é um processo importante para permitir a mobilidade do assinante e é chamado de transferência. Desta forma, é possível transferir uma ligação de uma célula para outra sem interrupção enquanto a ligação está em progresso. Vamos marcar aqui também, ó, lá no final, ó. O sistema celular deve funcionar bem em um ambiente não muito amistoso, que é o que acontece, por exemplo, em ambientes urbanos, né? Então, ó, o sinal de rádio está sujeito a vários efeitos provocados pela presença de muitas estruturas produzidas pelo homem e outros corpos grandes que refletem e obstruem, né? Então, vamos falar aqui dessa questão aí da atenuação do sinal, né? Podemos fazer uma classificação geral desses efeitos em três tipos, ó. Propagação por múltiplo percurso e desvanecimento, perda por percurso e interferência. São as três fontes de perdas aí do sinal, né? Qualidade do sinal. Então vamos lá, ó. A recepção na realidade é o resultado de muitos sinais viajando por múltiplos percursos que têm comprimentos diferentes e chegam com fases diferentes. Como resultado, os sinais podem se somar construtivamente em certa posição e destrutivamente logo adiante, né? Isso causa uma mudança rápida da potência do sinal recebido na medida em que o aparelho móvel se desloca. Esse efeito é o desvanecimento de multipercurso e causa a degradação do sinal, que depende da relação entre a largura de banda do sinal e as características de desvanecimento do ambiente. Podem marcar aí. Esses problemas podem ser combatidos com o uso de equalização de canal ou a utilização de múltiplas antenas, que é assim que eles resolvem esse problema. Podemos dizer que o sinal recebido é a combinação de dois efeitos principais: o desvanecimento de grande escala, que é lento, e o de pequena escala, que é rápido. Certo? Então, para ilustrar o resultado desses efeitos, tomamos um sinal recebido particionado em duas partes, ó.
Então, o sinal celular é representado por essa equação aqui. R de t igual a m de t vezes R0. Aqui está a representação deles. O R de t, o mt e o R0 ó, são os componentes de desvanecimento lento e rápido, respectivamente. Vamos ver aqui no gráfico. Ó. O m de t, desvanecimento rápido. E o R0 que está aqui é o desvanecimento lento. Certo? O m de t é obtido calculando-se a média local em cada ponto. E o R0 é obtido subtraindo-se m de t de R de t. M de t de R de t, que seria essa linha aqui. Certo? Que seria essa daqui, a R0, a seguir em cima da linha M. Então, por isso que o R ó, é o M vezes o R de t. Certo? O aparelho móvel que se desloca em uma área ampla deve processar os sinais que experimentam ambos os tipos de desvanecimento. Né? A manifestação do desvanecimento depende da natureza física do ambiente, das características do sinal sendo transmitidos e da mobilidade do usuário. Então, esse aí é o primeiro ponto importante aí, ó, na atenuação do sinal celular, o desvanecimento. Então vamos lá. No espaço livre, né, a amplitude do sinal de rádio segue uma lei bem conhecida como a lei do inverso do quadrado da distância, pode ser expressa como essa fórmula aqui. Ó. Isso aqui a gente viu na unidade 3 na semana passada. L é a potência do sinal à distância, dk em relação ao transmissor, e F em Hz é a frequência da onda de rádio. Note que o último termo da equação mostra que a perda de percussão aumenta por um fator de 20 decibéis, para um aumento de 10 vezes na distância. Agora, no caso do celular, ó, o ambiente para um sistema celular é bem diferente do ambiente do espaço livre. Então, você tem outras perdas. Ó. A perda por percurso para um ambiente celular normalmente é modelada como? Então, para um ambiente celular, ó, a fórmula é essa daqui. Ó. A atenuação é dada por essa fórmula aqui, 4,5. N, em que N é um expoente de propagação, ele está entre 3 e 6. HR e HT são as alturas das estações móvel e estação base, respectivamente. Né? R é receptor, T é transmissor. Né? Essa fórmula aqui está relacionada com a dependência pela frequência, regularidades de superfície, obstáculos da linha divisória, estruturas urbanas, vegetação e características do terreno. Isso aqui, ó, agrupando aqui, a gente tem todas as perdas, vamos dizer assim. Né? Vamos marcar aí também, ó. A interferência de cocanal em sistemas celulares é outro aspecto de grande importância. Então, a gente tem o desvanecimento, né, que a gente já falou aí, essa questão aqui da atenuação, né, também tem que ser considerada, e, por fim, a interferência. A frequência de reuso inevitavelmente provoca interferência de sistemas celulares. O que a gente faz? Evitar colocar células de mesma frequência vizinhas, né, como a gente viu lá na página anterior aí. Vamos voltar aqui, ó. A gente já falou sobre isso, mas recapitulando, um parâmetro que determina o desempenho do sistema celular é a CIR. Então, isso aqui tem que ser calculado. A potência de portadora relaciona-se a um sinal que o móvel recebe da estação rádio-base em sua própria célula. A interferência consiste na somatória de todos os sinais que este recebe das células de cocanal. A média da razão de interferência de cocanal, referida como C sobre I, que é a CIR nas seguintes equações em um ambiente celular, pode ser expresso então a fórmula da CIR, ó, essa daqui, ó, que é a relação ruído, né? É D sobre R elevado a N sobre NI, ó. D sobre R é a taxa de reuso, que a gente já falou. N é o expoente de propagação e NI é o número significativo de interferentes de cocanal. Se a gente usar essa fórmula aqui da CIR, a gente voltar lá, né? E substituir aqui, ó. Pegar essa fórmula aqui da taxa de reuso. Taxa de reuso, ó. D sobre R igual a raiz quadrada de I 3N.
e substituía D sobre R raiz quadrada de terina. Na fórmula do CIR, relação portadora interferência, eu vou achar o valor de N, que é aquele valor lá do início do capítulo. Então, isso aqui, como a gente falou, é uma relação importante entre a qualidade do sinal, que é a relação portadora interferência, o CIR, e o padrão de reuso, M, usado na busca pelo menor padrão de reuso possível necessário à qualidade do sinal. Entretanto, N deve ser o menor inteiro, satisfazendo a equação 4.1 também. Então, isso que a gente já tinha falado lá em cima. Para terminar esse capítulo, vamos dar uma lida aqui nesse parágrafo, que ele é importante, ele também tem que constar no resumo de vocês, para a gente finalizar. Houve várias gerações de sistemas de celular desde o surgimento do primeiro equipamento móvel. A primeira geração era chamada de Sistema de Telefone Móvel Avançado, AMPS, que operava com sistemas analógicos, permitindo apenas transmissão de voz. As características avançadas implementadas para este sistema foi a possibilidade de obter conectividade em áreas fora da localidade geográfica de registro, o roaming, e a transição entre células de forma imperceptível. A segunda geração do sistema celular, 2G, utilizou transmissão de voz digital pela interface aérea devido aos avanços da codificação de voz. Então, a gente viu que na primeira geração, a AMPS, eram sistemas analógicos. A partir da 2G, ele passou a ser digital. Além disso, avanços na tecnologia de circuitos integrados em larga escala e no hardware de processamento digital de sinais auxiliaram os complexos e ainda compactos sistemas eficientes em conservação de energia serem construídos por um baixo custo. A motivação inicial para o desenvolvimento da segunda geração de sistemas celulares foi a melhoria da capacidade de manipular a demanda excessiva por serviços móveis. A partir daí veio a terceira geração, a 3G. A terceira geração dos sistemas celulares 3G focou na melhora significativa dos serviços que necessitam de uma internet rápida. Além do objetivo de aumentar a velocidade da comunicação, o novo projeto de sistema focou principalmente o acesso a serviços como ligação por vídeo, transmissão ao vivo, acesso à internet móvel confiável e TV por internet. A promessa para esse sistema seria de alcançar uma velocidade de mínima de 2 megabits por segundo para usuários estacionários ou que caminham e 348 kilobits por segundo dentro de um veículo em movimento. Então, aumentando aí, a velocidade. A partir daí, em seguida, a quarta geração, 4G, sistema celular focou no aumento da capacidade e na qualidade de serviço, prometendo acesso de banda larga sem fio com conteúdo de TV de alta definição. O sistema passou a ser implantado totalmente sobre uma arquitetura IP, com uma capacidade de taxa de dados entre 100 megabits por segundo e 1 gigabit por segundo em ambientes internos e externos. Então, a gente está nessa geração aqui, a gente já está passando por uma transição para 5G, Até este momento, a quinta geração de sinais celulares 5G está sendo desenvolvida e contempla atender a uma demanda de usuários, capacidade, segurança e qualidade muito superiores quando comparados com as gerações anteriores. Marcaram aí os principais pontos do capítulo. Então, vamos recapitular aqui. Então, vamos lá, No capítulo, na seção 4.2, tem que corrigir aqui, É 3, não. Vimos aí, o diagrama de blocos básicos de um sistema celular. Nós tínhamos visto aqui, O diagrama da frequência de reuso em sistemas celulares e a divisão de células, que a gente já tinha visto, Que é marcado aqui os cocanais, que operam com a mesma frequência.
A representação dos clusters para diferentes parâmetros de deslocamento, né? Para 3, 4 e 7. Vimos as fórmulas aí, ó, a relação D sobre R, né? Essa distância aqui de um centro a outro de uma célula e o raio da célula. A fórmula da taxa de reuso de cocanal. A fórmula da perda por percurso para um ambiente celular. A relação portador-interferência, que é a CIR, nós vimos também essa fórmula. A quantidade de células de um cluster. E vimos aí no final do capítulo as gerações de sistemas de celular. Certo? E vamos agora aí para o último. Eu vou corrigir aqui, ó, a seção 4.3. 4.3. Vamos agora falar de redes de comunicação de dados. Vamos voltar lá no livro, né? Marcar os pontos principais aí agora da parte de rede de comunicação de dados. Vamos começar aqui falando sobre redes. Vamos falar de aspectos mais gerais, depois, no fim do capítulo, ele fala de aspectos mais técnicos, né? Mas vamos marcar aí que também é importante, né? Cada um dos 3 séculos passados foi dominado por uma única tecnologia. O século XVIII foi a era dos grandes sistemas mecânicos que acompanharam a Revolução Industrial. O século XIX foi a era das máquinas a vapor. Durante o século XX, a tecnologia-chave foi a coleta de informação, processamento e distribuição. Entre outros desenvolvimentos, observamos a instalação de redes mundiais de telefones, a invenção do rádio e televisão, o nascimento e crescimento espantoso da indústria de computadores e o lançamento das comunicações via satélite. Falamos sobre esses pontos aí durante o curso, né? Nos capítulos. Vamos marcar aqui, ó. Como resultado do progresso tecnológico rápido, estas áreas estão rapidamente convergindo e as diferenças entre coletar, transportar, armazenar e processar informações estão desaparecendo rapidamente. Vamos marcar aqui, ó. A rede de computadores tem sido utilizada principalmente em aplicações de negócios. Na verdade, ela é utilizada de forma ampla hoje por toda a sociedade. Mas basicamente, inicialmente, né, principalmente em negócios, né? Também as aplicações residenciais foram também um setor que estimulou bastante o desenvolvimento de redes de computadores. Isso aí é uma realidade que todos nós vivenciamos. A própria aula, nesse momento, né, é em função de uma rede, né, que é a internet. Então, outro segmento que cresce vertiginosamente é o uso de smartphones que disponibilizam um conjunto amplo de serviços móveis, também dentro dessa parte de redes. Então, aqui fala mais sobre questões sociais, né, de redes de computadores. Ó. Um fato bastante natural sobre a tecnologia é que, além de trazer soluções para problemas cotidianos, a gente sabe muito bem disso, novos problemas também são criados. Aqui no texto, né, questões como, por exemplo, os hackers, fake news e outros problemas advindos aí da tecnologia de redes de computadores. Aqui. Outro aspecto importante da rede de computadores é que o acesso à internet permite encontrar informação rapidamente, mas a maior parte é incompleta, pode ser falsa ou equivocada. Então também é um ponto negativo aí, né? Marquem aí também, ó, que as redes de computadores também introduziram um novo tipo de comportamento antissocial e criminoso. Aqui ele dá os exemplos de spam, fraudes e roubos pela internet, né? Isso aí também é algo que nós sabemos bem, certo? Então aí até esse ponto aí, depois vocês vão dar uma lida na íntegra no texto, ele fala das aplicações e aspectos sociais, né? Também é um ponto importante aí. Vamos falar agora de aspectos técnicos, que envolvem o projeto de redes, né? Vou falar agora de aspectos técnicos. Vamos começar sublinhando aqui, ó.
Podemos falar sobre a utilização nas redes de dois tipos de tecnologia de transmissão amplamente utilizados: os enlaces de difusão e ponto a ponto. Isso a gente já vai falando desde do sistema de transmissão a rádio, né? Os enlaces de difusão têm um canal único de comunicação que é compartilhado por todas as máquinas da rede. Em contraste, redes ponto a ponto consistem de muitas conexões entre os pares individuais de máquinas. Para que o pacote caminhe da fonte para o destino, é necessário que passe primeiro por vários terminais intermediários. Outro critério de classificação de rede é por escala. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a classificação das redes. Elas podem ser divididas em local, metropolitana e ampla. Então, o espaço geográfico. Finalmente, a conexão de duas ou mais redes é chamada de Internet Work, né? A internet mundial é um exemplo bem conhecido de Internet Work. Aqui, nesse quadro aqui, ele mostra uma classificação de processadores interconectados por escala, né? Então, aqui, a distância entre os processadores, né? Os processadores no mesmo local. Então, a gente pode classificar aqui, como área de rede pessoal, até 1 metro, área de rede local, né? Para distâncias menores entre processadores, né? Como 10 metros num quarto, 100 metros num prédio, até 1 quilômetro, por exemplo, num campus de uma universidade. Para 10 quilômetros, as distâncias, a gente chama a área de abrangência, é a área de rede metropolitana, né, que abrange uma cidade. E a partir daí, a área de rede ampla, né, para um país, né, até 100 quilômetros, até 1.000 quilômetros continente, e a partir daí até 10.000 quilômetros do planeta todo, a gente tem a internet, né, a rede mundial de computadores. Como ele disse aí, as redes de área local são redes privadas dentro de um único prédio ou campus, de até uns poucos quilômetros de tamanho, como está mostrado lá na tabela. A rede de área metropolitana cobre uma cidade, né? O melhor exemplo conhecido de uma rede metropolitana é a rede de TV a cabo disponível em várias cidades. O outro que a gente viu lá na tabela, né, uma rede de área ampla abrange a grande área geográfica do tamanho de um país ou continente. Vamos marcar aqui também, Marca aqui, A maioria das redes de área ampla, as sub-redes, consiste de dois componentes distintos, as linhas de transmissão e os elementos comutadores. Os principais componentes desse tipo de rede aí. O que são elementos computadores? São computadores especializados que conectam 3 ou mais linhas de transmissão. Podem anotar aí também. E aqui, essa figura traz aqui a relação entre hosts de uma área de rede local com a sub-rede. Isso também é importante, né? Que aí mostra aí os hosts, que ele explica aqui em cima. O host são as máquinas com o propósito de executar programas de usuários, né? São as máquinas, vamos dizer assim, as máquinas dos usuários, E elas são conectadas a uma sub-rede de comunicação. Então, aqui os hosts são as máquinas, os terminais, né? Os computadores terminais são conectados a uma rede de área local e assim a uma sub-rede, né? Há um roteador, né? E os roteadores são interconectados com uma sub-rede. Essa daqui é a relação entre host de uma rede de área local com sub-rede. Vamos marcar aí também, As primeiras versões das redes de computadores estavam mais orientadas no projeto de hardware do que com as questões de software. Essa estratégia não durou muito tempo e hoje as redes são altamente estruturadas em software. Desta forma, para reduzir a complexidade de projeto, a maioria das redes é organizada em pilhas de camadas construídas umas sobre as outras. Então, a organização das redes é em sistemas chamados de pilhas de camadas. A gente vai falar também um pouco sobre isso.
O propósito de cada uma é oferecer certos serviços para as camadas superiores, poupando as outras daqueles detalhes de como os serviços oferecidos são realmente implementados. Então, vamos dizer assim, são camadas especializadas. Certo? Aqui, ó. Redes locais são conectadas umas com as outras por sub-redes, como nós vimos, né? Isso é possível devido aos roteadores que fazem o encaminhamento dos pacotes para os destinos corretamente. Como a gente viu aqui, né? Nesse sistema aqui. Vamos falar então, ó, dos modelos de referência. São dois, né? Os modelos de referência aí em redes de computadores, né? O modelo de referência OSI e o TCP/IP. OSI e o TCP/IP. São dois os sistemas aí. Como a gente disse, ele é estruturado em camadas, né? O modelo OSI tem 7 camadas. Aqui é bom também a gente marcar, ó, o modelo de referência utilizado atualmente é o TCP/IP, né? Mas vamos marcar aqui que, embora os protocolos associados com o modelo OSI sejam raramente utilizados, o modelo por si mesmo é bem geral e ainda válido, e a discussão de suas características é muito importante. Já o modelo TCP/IP tem a propriedade oposta, em que o foco é maior nos protocolos do que no modelo. Então, vamos estudar o modelo OSI, porque vamos dizer assim que ele é um estudo básico desses modelos de referência em redes de computadores. Então, como ele disse, ele tem 7 camadas. Né? Vamos marcar aí quais são as 7 camadas do sistema OSI. Ó. A camada física, a camada de dados, cada camada é especializada em uma determinada tarefa. Ó. A camada de rede, e ela passa informações para outras camadas, para camadas superiores, né? A camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação, certo? Aqui é importante na camada de aplicação, um ponto importante, ó, o protocolo amplamente utilizado é o de transferência de hipertexto, o HTTP, que a gente usa para conectar sites da internet, né? O qual é a base de toda a rede mundial de computadores, toda a web mundial. Né? E vamos falar do modelo que é mais o modelo de referência utilizado, né, na prática, atualmente, que é o modelo TCP/IP. Ó. Ele herda muitas características do modelo OSI, né, a questão lá das camadas e tudo mais. Os requisitos para a comunicação de computadores levaram à escolha de uma rede baseada em computação por pacotes por uma camada especial. Né? Aqui ele tem uma camada extra, o TCP/IP, que é a camada de internet. Ó. Essa camada, chamada de camada de internet, é o pino mestre que segura toda a arquitetura junta do modelo TCP/IP. Marca aí também, ó. Esta tem o trabalho de permitir que hosts injetem pacotes em qualquer rede e assegurar que viajem independentemente do destino. A camada de internet define um formato de pacote oficial e um protocolo chamado protocolo de internet, que é o IP, ó, Internet Protocol. O trabalho da camada da internet é entregar os pacotes IP a seus destinos. E aqui uma comparação entre os dois tipos de modelos de referência. Ó. O OSI com as suas 7 camadas e o TCP/IP. Algumas camadas são iguais, aplicação, transporte. Outras diferem, né? Que é a camada de internet, que só tem o TCP/IP. Ó. Essas duas aqui são camadas ausentes do modelo TCP/IP. E aqui, ó, host para rede. Vou marcar aí, ó, a camada de transporte no modelo TCP/IP permite que as entidades pares estabeleçam uma conversa entre a fonte e o destino. Vou marcar aqui também, ó. O protocolo de transmissão TCP/IP é confiável. O protocolo de transmissão TCP é confiável, que permite que uma sequência de bits originada de uma máquina seja entregue para outra sem erros.
O segundo protocolo é o datagrama de usuário, o UDP. Então, a gente tem o TCP e o UDP, que é inconfiável, não necessita de conexão, não garante sequência, mas tem a vantagem de ser rápido e simples. Esse protocolo é comumente utilizado por aplicações de transmissão de voz ou vídeo. Então, tem dois protocolos aí que a gente usa na prática. O mais utilizado é o TCP, né? A camada de aplicação do TCP/IP contém todos os protocolos de alto nível, né? A camada de aplicação, que é o mais alto nível. A camada de host para a rede e a camada de host para a rede é um grande vazio. Ó. A camada de host para a rede é um grande vazio. Por quê? Porque esse protocolo ó, não é necessariamente definido e pode mudar de host para host. Certo? Então, pessoal, com isso aí, ó, a gente marcou aí, ó, na unidade 4, todos os principais pontos que tem que ser contemplados aí no resumo. Ó. Então, a gente viu a parte de redes de comunicação de dados, comunicações móveis e rede telefônica, certo? Com isso, a gente finaliza aí, ó, a parte de teoria da disciplina, né, de sistemas de telecomunicações. Então, lembrando aí, agora sim vocês já estão habilitados aí a fazer o resumo também da unidade 4, certo? Lembrando que a entrega dos resumos para o dia 24 de maio, né, valendo 1.500 pontos na nota do professor. Vamos voltar aqui, né? Em redes de comunicações de dados, a gente falou de aspectos, aplicações e aspectos sociais, né, no início do capítulo. Aplicações e, aplicações e aspectos sociais, depois falamos dos aspectos técnicos, né, classificar os processadores conectados em uma escala, né, o critério é a distância entre os processadores, né, a gente tem os diferentes tipos de rede, né, de acordo com a área que ela abrange. Aqui, ó, a relação entre hosts, que são os terminais, né, os computadores terminais aqui de uma rede de área local com a subrede, daí para os roteadores, e eles se interconectam aí na subrede. E, por fim, ó, falamos dos modelos de referência, o OSI, que é o antigo, né, e o atualmente o TCP/IP. Certo? Alguma dúvida aí? Ó? Quer que volte alguma marcação? Então, Tudo certo, professor. certo? Então, vamos passar aí para os exercícios, então. Vamos treinar um pouco. As próximas aulas, a gente vai fazer só mais exercícios, certo? Então, vamos começar. Vamos ver aí, ó. Exemplo 1, seção 4.1. Vamos começar pelos exercícios lá da rede telefônica. O perfil da hora de maior movimento de uma dada empresa que possui 100 ramais é descrito de acordo com o quadro a seguir. Então, aqui a gente tem, né, a tabela, né, os departamentos aqui, ó, da empresa, vendas, suporte e recebidas, a origem, e o número de chamadas de cada departamento. Ó. Em vendas, você tem 30 chamadas de 3 minutos, em média. Suporte, 5 chamadas, 15 minutos. E recebidas, 10 chamadas de 3 minutos. Aí ele pede aí, ó, calcule a intensidade de tráfego. Vou dar vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem. Qual é a fórmula, Leandro?
Vocês viram aí a fórmula? Aqui, ó. A intensidade de tráfego, ó, é o volume. É o volume, ó, que é o Y, dividido pelo T, que é o período. E aí, encontraram a resposta? Alguém tem um número? 3,25? 3,25, né? Então, aqui, ó. Vamos calcular primeiro o volume, né? Qual foi o volume aqui? Então, ó, são 30 chamadas de 3 minutos, 30 de 3, 5 de 15 e 10 de 3. Então, o volume, ó, é de 195 minutos. 195 minutos. Como ele está perguntando aí, ó, para uma hora, ó, então o período é de 60 segundos. Né? Uma hora, 60 segundos. Ó. Então a intensidade, ó, 195 minutos. Corrigindo aqui, 60 minutos, né? Tá errado. 60 segundos, mas é 60 minutos. Só um minutinho aqui, deixa eu corrigir. Isso aqui é minutos, ó. Minutos. Então, ó, 195 minutos por 60 minutos vai dar 3,25. É isso mesmo, certinho a resposta. Então vamos lá, sessão exercício 2. Agora essa daqui. O perfil da hora de maior movimento de uma dada empresa é descrito de acordo com o quadro a seguir. Calcule a quantidade de linhas necessárias para que se tenha uma taxa de bloqueio de apenas 2%. Então vamos lá. Essa daqui, ó, a partir desses dados, ele quer saber qual o número de linhas para que a taxa de bloqueio, ó, das ligações seja de 2%. Então essa daqui, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem.
Conseguiram encontrar essa aqui? Essa daqui, ó, é essa fórmula, né? Vocês viram, né? Eu só calculei os Erlangs ainda, a outra eu não achei para achar a taxa de bloqueio. Então, você já calculou o Erlang? Você já calcularam? Aham. Agora, jogando dessa forma, como você tem a probabilidade de bloqueio, você tem o A, né? Você tem o N, você tem o A e calcula o N, só fica uma incógnita, né? Só que essa daí é impossível calcular ela manualmente, dessa forma. Vai precisar de uma tabela. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou depois deixar ela no AVA também. Esse aqui você encontra na internet. Então, esse material aqui. Tinha separado, né? Um instante aqui. Não, acho que tá. Essa tabela aqui, ó. Essa tabela, ó, Erlang B, ó, como que ela funciona, ó. Dá um zoom aqui. Esse aqui é o N, que é o que ele está pedindo aí, né? Que é o número de linhas, né? A quantidade de linhas necessárias. Aqui, ó, eu tenho, ó, a taxa de, a porcentagem de bloqueio, ó, quantos por cento de bloqueio. E aqui dentro, a gente tem a intensidade, certo? A intensidade. Então, o que que a gente tem que fazer, ó? Calculou a intensidade, quanto que ela deu? Alguém fez aí o valor da intensidade? Esse é o A? É o A. Deu 42,33. Isso, 42,33. Aí você tem que vir na tabela, ó, na taxa de bloqueio de 2%. Então, a gente vai vir aqui em 2% e procurar aqui, ó, os 42,33. Vamos descendo aqui, ó. 42,33, ó. O que aproxima mais aqui, ó. 42,33. É esse aqui. Aí você vem aqui, ó, ou do lado esquerdo ou do lado direito, ó, você tem o N, ó. Então aí você vai ter a partir da tabela o número de linhas telefônicas necessárias aí, para que você tenha essa taxa de bloqueio de apenas 2%. Então o resultado vai ser, pela tabela, vai dar 52. Certo? Então isso aí é só por tabela, quer ver? Ó, vamos lá, vamos fazer a correção aqui. Ó. Então eu Professor, vou. Pode perguntar. essa tabela aí ela vai estar disponível lá no portal? Vou colocar lá. Mas se o deve mandar em melhor qualidade no Tá PDF. bom. No PDF. Então, no caso, você obtém o A, o Erlangs, e olha a tabela para encontrar, olha a porcentagem e olha na tabela para encontrar o valor, não é? Para encontrar o valor. Exatamente. Porque, olha aqui, se vocês verem a forma. O volume deu 2.540 minutos, não foi isso? Eu esqueci uma vírgula. Aqui, né? Aqui é minutos também. Depois eu vou corrigir aqui o slide. A intensidade deu 42,33, né? Vocês fizeram o cálculo aí, 42,33. Isso. Certo? Aí, se eu for jogar na fórmula aqui, ó, da probabilidade de bloqueio, ele já até deu o valor, né? 2%, 0,02. Eu também achei o valor de A, 42,33. Aqui, 42,33. Você até substitui aqui na fórmula. Só que aqui, aí você tem que encontrar o valor de N. Só fica N na fórmula, só que é impossível.
porque aqui é um n fatorial, tá vendo? Aqui é de igual a 1 até n, sendo que é a incógnita que eu quero, não sei até onde eu vou parar. Aí você tem que olhar na tabela de tráfego, que é aquela. Vamos voltar lá na tabela. Tá vendo? Aqui vem as probabilidades de bloqueio, PB. No enunciado ele diz que o PB vale 2. Dentro da tabela vem os As. Tá vendo? Para 2%, ó, para um número de linhas telefônicas igual a 51, o A é 41,189. Para 52, 42, 124 e assim por diante. Como o nosso deu 42, 22, né, o mais próximo aqui, ó, para ter uma probabilidade de bloqueio de 2%, eu preciso de 52 linhas telefônicas nesse sistema. Dessa empresa aí. 53, né? 53, ele arredondou para cima, né? 42, deu 42, 33, né? Arredondando para cima, né? 53. Foi o resultado que ele deu aí, 53. Certo? Beleza. Vamos agora fazer exercícios aí da seção 4.2. Então, dimensionar uma nova rede celular, sabendo que a interferência média de qual canal é de 18 decibéis, o expoente de atenuação da região é de 5 vezes, o número de interferentes efetivos é de 2 e que a área de cobertura é de 64 km². O projeto orçamentário para a nova rede contempla a instalação de até 15 estações rádio base e há uma disponibilidade de 100 canais. Então, vamos fazer aí o projeto da rede de celular. Vamos calcular aí, a primeira coisa que a gente tem que calcular, vamos voltar lá no livro, né? Vamos lá no livro. Vamos seguir o roteiro do livro. Vamos ver aqui. A gente vai ter que fazer o dimensionar aqui, né? Essa rede celular, essa nova rede celular, né? O projetinho aí da rede. A primeira coisa é definir o N. Vamos definir o N. Então, a primeira coisa, vamos fazer o cálculo do N. Para fazer o cálculo do N, a primeira parte aí, vou deixar um tempinho para vocês fazerem, ó. A gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Essa daqui. Vamos começar aí com o valor de N. Então, ó, 1 sobre 3 vezes ó, abre chaves, abre colchetes, NI. NI é o número significativo de interferentes de qual canal, que ele deu lá no enunciado, né? O número de interferentes efetivos é de 2. Então, o NI vale 2. O C sobre I, ó, é a relação portadora-interferência. Ele também deu no enunciado, ó. A interferência média, ó, é de 18 decibéis. Então, o C sobre I é de 18 decibéis. Só que aqui, ó, antes de você jogar na fórmula, você tem que passar para linear. Lembra? Para passar de decibéis para linear, a gente já tinha visto isso lá na primeira VA, vou ter que passar esse C, 18 decibéis para um valor linear. O Nzinho, ó, é o expoente de propagação. Também foi dado aqui, ó. O expoente de atenuação da região é de 5 vezes. Então, o Nzinho é 5. Com isso aí, a gente consegue calcular o N. Certo? Vou dar aí um minutinho para vocês calcularem, então, o valor de N. Que é a primeira parte aí desse dimensionamento.
Encontraram aí o valor de N? A quantidade de células que tem que ter um cluster, né, o valor de N. Nós vimos aqui, ó, que a fórmula é essa daqui. Alguém encontrou? Aqui deu 2,27. Isso. Só que tem que ser um número inteiro, né? Vamos voltar lá na teoria. Aí seria 2 ou 3? 2, né? 3. 3. 3? Ah, É. Isso aqui vamos voltar lá no. Tem número. Tem que ser um número inteiro, mas não é qualquer número inteiro, tá vendo? Ó? não Tem pode ficar que em falta, atender. né? Tem que atender a exigência 4.1, né? Então aqui, ó. Dos primeiros valores inteiros, a gente tem 3, 4 e 7. Então vai ser n igual a 3. Vamos arredondar para cima aí, ó. Então vamos fazer o cálculo aqui. Vamos lá, ó. O C sobre I está em decibéis, né? 18 decibéis. O N vale 5, o NI vale 2. Substituindo aqui na fórmula, né? Antes, como eu tinha dito para vocês, esse C sobre I na fórmula é linear. O valor em decibéis, ó, lá do primeiro VA, é 10 vezes o log do valor linear. Então, ó, passando 10 para cá, né, vai dar o valor em decibéis sobre 10 é igual ao log do valor linear. Então, o valor linear é igual a 10 elevado ao valor em decibéis sobre 10. Sempre, ó. Quando eu quero linear, é só pegar 10 elevado ao valor em decibéis sobre 10. Então, aqui, ó, o C sobre I vai ser 10 elevado a 18 sobre 10. Ó. N vale 2, o Nzinho vale 5. Substituindo aí, a gente vai encontrar N igual a 3. Não é isso? Então, a quantidade de células de um cluster é igual a 3. Agora vamos calcular aí, ó. A gente já sabe que o valor é 3. Agora vamos calcular essas medidas aqui, ó. O D e o R, né? Para a gente fazer o projeto. Quanto que vai ser o valor de D e quanto que vai ser o valor de R. Aí também um tempinho para vocês fazerem aí. O valor de D e R, né? Vamos lembrar aqui, ó, se você já tem o N, você tem a relação D sobre R, que é a taxa de reuso. Você já está com a taxa de reuso em mãos. O raio, aqui, ó, a gente pode calcular pelo seguinte, pensar da seguinte forma: você tem uma área de cobertura, certo? Que foi dado lá no enunciado. Ó, a gente tem o valor da área de cobertura, 64 quilômetros quadrados, certo? E a partir dela a gente pode calcular aí qual é o valor do raio de cada célula. Qual é o valor do raio de cada célula? Porque a gente tem aqui, ó, você tem a área de cobertura total, a gente tem um número de estações rádio base, né? Vão ser 15 estações rádio base. Então, se ela tem uma área de cobertura de 64 quilômetros quadrados, dividido por 15 estações rádio base, a gente vai conseguir calcular aí o raio de uma célula. Se são 15, né? Você pode pegar então, né, 64 dividido por 15, aproximar isso de um círculo e calcular o raio. Aí você consegue achar aí o R. Aí com o valor de R eu consigo calcular a distância, né, de um centro até outro, de uma célula, do centro de uma célula até outra.
Encontraram aí os valores do raio e da distância D? Aham. Quanto que deu aí? Deu 1,165 e 3,495 quilômetros. Isso. Vamos só recapitular aqui, ó. A área de cobertura, então, total, ó, vai ser o número de estações de base, aqui, ó, estações rádio base, vezes πr ao quadrado, que é a área do círculo. Então, se eu isolar o raio aqui, ó, a raiz quadrada da área de cobertura dividido por π vezes o número. Estações rádio base que são 15. Então, o raio, ó, de uma célula, ó, 1,165 km. Jogando na fórmula da taxa de reuso, ó, D sobre E igual a raiz de 3m, Acabou a aula? calculou o n igual a 3. O n igual a 3. A distância dele vai ser de 3,5 km. Certo? Para a gente terminar aí esse projeto, aí vamos ver alguns outros pontos importantes aí. Um é o número de clusters, né? Isso aí já está mais simples, né? Como a gente tem 15 estações rádio base e a quantidade de células de um cluster é 3, eu vou ter 5 clusters. Outro ponto para finalizar aí o projeto, eu tinha que fazer o mapa, né? Ó, aqui está destacado aqui um cluster, né? Com 3 células. Eu vou precisar de 5 clusters, né? Porque são 15 estações rádio base. Lembrando que isso aqui tem que ser constante, ó, tem que ter um padrão constante de uma célula de qual canal para outra. No caso aqui desse projeto, deu 2 saltos, ó. Por exemplo, aqui está a frequência B. Para ser usada de novo, eu vou precisar de 2 saltos para chegar em B, ó. Qualquer um que eu fizer vai dar 2, ó. B, ó. Para chegar em outro B, ó, 2. 2. E assim por diante, tá vendo? 2, 2. Então tem um padrão de 2 saltos. Uma coisa que você pode calcular também é o número de canais por célula. O número de canais por célula, como ele já disse aqui, ó, há uma disponibilidade de 100 canais. Né? Como são 100 canais? Ó, cada cluster tem 3 células, eu vou ter 33 canais por células num cluster, aproximadamente. Certo? Vamos lá, exercício número 4. Projetistas de sistemas celulares estão realizando medidas em uma região urbana para adquirir alguns parâmetros para planejar uma nova rede para aparelhos móveis. As medidas avaliaram a dependência com frequência, irregularidades de superfície, obstáculos da linha divisada, estruturas urbanas, vegetação e características do terreno e um beta igual a 38 decibéis. Além disso, encontrou-se um expoente de propagação de n igual a 5, e considerando que o raio da célula é de 1.200 metros, calcular a atenuação na borda da célula. Para este caso, a altura da estação rádio-base é de 10 metros e considere que a altura média de uma pessoa é de 1,70 m. Certo? Aqui ele quer calcular o quê? A atenuação na borda da célula. Ele quer calcular o L, né? Isso aqui a gente vem calculando em todos os capítulos, né? Aqui, para telefonia celular, para comunicações móveis, ó, a fórmula do L é essa daqui, ó. N, que é o expoente de propagação, que foi dado no exercício, né? N vale 5. O que mais que a gente precisa na fórmula? O dm também foi dado na fórmula, ó. É a distância, ó, é o raio da célula, 1.200 metros. HT e HR, ó. Pode perguntar. No caso, essa fórmula usa os valores em decibel ou linear? Essa daí é decibéis, né? Tá vendo? Ó, tá tudo em log. Então, Verdade. esse resultado é decibel, esse aqui é Porra, decibel Guilherme. e o beta é Beta. decibel. E, gente, aqui, HR e HT, ó, HR é a altura do receptor, no caso é a pessoa, né? Ele deu aí, né? 1,70 m. E HT é a altura do transmissor, né? Que no caso é a estação
rádio base, né? É a estação base lá, que tem 10 metros. Certo? Então, isso aqui é só substituir na fórmula, né? Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem. Finalizaram esse aí? Aham. Resultado deu? 28,79. Isso. Aproximadamente 30, né? Coloquei aqui aproximadamente. Aqui é só substituir os valores, né? Olha lá, 5 vezes o log de 1.200, menos 20 vezes o log de 10 vezes 1,5, mais 38. Né? Coloquei um resultado de aproximadamente 30 decibéis. O Guilherme achou o valor mais exato aí. E vamos para o último exercício. Exemplo, exercício número 5. Agora já da seção 4.3, de redes de computadores. Né? Vamos lá. Imagine um Tannenbaum. Esse Tannenbaum aqui, ó. Se a gente for lá no livro, ó. Esse aí é um autor de um dos livros mais importantes aí da parte de redes, ó. Pode ver que ele é muito visto aqui, ó. Quase tudo aqui do capítulo, ó, é desse autor, ó. Um autor importante aí nessa parte de redes. Então vamos lá. Imagine que Tannenbaum treinou o seu cachorro, o Bernie, para carregar uma caixa de fitas DAT que pode conter até 3 fitas de 5 gigabytes. Então o cachorro vai carregar uma caixa de fitas, né, de um ponto ao outro, ó, 3 fitas de 5 gigabytes. O cachorro consegue caminhar ao lado de Tannenbaum a uma velocidade de 15 km por hora. Para qual faixa de distâncias o cachorro consegue ser mais rápido do que um canal de comunicação de 100 megabits por segundo? Então, vamos ver assim, você vai transmitir essas informações das fitas de um ponto a outro. Se você usar um canal de comunicação de 100 megabits por segundo, você vai transmitir a no determinado intervalo de tempo. O cachorro ele corre a uma velocidade de 15 km por hora. Se ele levar as 3 fitas desse ponto ao outro, né, qual é a faixa de distância que o cachorro é mais rápido que o canal de comunicação? Então, esse é o problema. Né? Uma coisa que a gente tem que saber, para resolver esse problema aí, é que um bit, quando a gente fala em bit, né, ele representa 2 valores, né, 1 ou 0.
né? O código binário, né? O bit é a menor unidade de informação, né? É um bit. E o byte, né? Ele possui 8 bits. Então, quando a gente fala aqui, ó, aqui é megabits por segundo. Isso aqui é o bit, né? A menor unidade de informação. Quando você fala em bytes, ó, eu estou usando 8 bits. Quando eu uso esses prefixos aqui, ó, junto de bytes também, ó, a transformação é diferente, ó. O mais certo seria falar gigabyte, mas a gente no popular fala gigabyte, né? O múltiplo, ó, não é 10, ó, é binário, é 2 elevado a 30. Ó, quando você fala kilobyte, é 2 elevado a 10. MByte, 2 elevado a 20. Gbyte é 2 elevado a 30 e assim por diante, certo? Para fazer a transformação. Não vou dar também um minutinho para vocês fazerem aí. Resolveram? Ainda Tá não, por só aí. olhando a fórmula aqui. Ah, tá. Dá mais um minutinho para vocês. Vamos lá, ó, vamos ver se vocês encontraram essa resposta, mas a resposta para mim não. Foi isso? Com a distância menor que 5,37 km? Ah, era essa. Ah, eu só tinha achado o tempo ainda. Só tinha achado o tempo. Vamos finalizar, vamos corrigir aqui.
A quantidade de dados, né, são 3 fitas de 5 gigabytes, né? Então, total de 15 gigabytes, né? Como a gente disse, né, 1 byte tem 8 bits, né? Então, se a gente for fazer o cálculo aqui para o canal de comunicação, ó, que tem uma taxa de 100 megabits por segundo, ó, qual o tempo que ele vai levar para transportar essa informação? Ó? A gente vai pegar aqui, ó, a quantidade de dados, né, e dividido pela taxa, né? Aqui, ó, são 15 GB, 2 elevado a 30, porque a gente está falando de bytes, né, vezes 8 bits. Essa é a quantidade de dados que ele transporta. Dividido pela taxa, né, 100 megabits por segundo. Ó, 100, agora aqui é vezes 10 a sexta, ó, bits por segundo. Ó. Cortando aqui o bits com bits, ó, o tempo que ele leva é de 1.288,49 segundos, que dá 21,47 minutos. Foi isso que vocês acharam? Você achou isso, Guilherme? É exatamente isso. Dividido por 60, né? 21,47. Então, o tempo do cachorro é menor que esse aqui, né? Vamos dizer assim, para ele ser competitivo para levar a informação. Então, ó, da forma velocidade, né? O que é o tempo? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, o tempo é o espaço dividido pela velocidade, né? Então, o tempo dele tem que ser menor que 21,47 minutos, cara. Ele corre a uma velocidade de 15 km por hora. Sendo que 1 hora é 60 minutos. Então, ele corre a 0,25 km por minuto, né? 250 metros a cada minuto. Substituindo aqui, ó, a distância, então, tem que ser menor que quanto? 0,25 vezes 21,47, ó. Então, para distâncias menores que 5,37, ao invés de você enviar por esse canal de comunicação de 100 megabits por segundo, é melhor você mandar pelo cachorro. Vai ser mais rápido a chegada da informação. Certo? Entenderam aí como que resolveu esse? Legal esse. Esse é bom, né? Pessoal, então é isso aí. Né? Mais alguma dúvida? Então não deixem de fazer o resumo, né? A gente finalizou aí a parte de teoria. Já vimos aí alguns exercícios, né? E a gente vai voltar agora nessas últimas semanas, a gente vai fazer exercícios aí do conteúdo todo, certo? De todo o conteúdo do sistema. Beleza? Beleza. Agora acabou, Gui. Não, a gente tem que fazer mais exercício para pegar todo o esquema, né, moça? Nossa, 6 sessões, agora... 2 semanas, já empananei as formas tudo. Agora vamos pegar agora nesses dias, fazer os resumos, né? Para não deixar para a última hora, porque vocês viram, né? Muita gente me mandando mensagem, professor, é muito conteúdo, todos os professores mandando muita coisa, né? E a hora que chegar lá nas últimas semanas vai apertar. Beleza? Então tá. Vou finalizar aqui, vou parar a gravação.